Rafa tá aí com a gente já? Rafa, tá me escutando? Tudo tranquilo? Tudo bem Bom, com vamos lá, você? vamos dar início. Já é de praxe aqui pra gente, quando tem convidado, o convidado se auto-apresenta. Fale um pouquinho sobre você pra gente. Oi, meu nome é Rafael Brasileiro, sou um realizador de cinema da cidade de Fortaleza, do Ceará, e estou aqui sob o convite de Sana para poder falar um pouco sobre a produção de cinema, como eu a entendo aqui no Brasil, no Ceará, e conversar um pouco, bater um papo. Massa, massa. Eu acho que a gente podia começar falando sobre como há algum tempo já vem acontecendo uma enorme exponencial de produções brasileiras acontecendo tanto em nível regional como em nível nacional. Tu tem alguma atribuição para isso? Tu tem algum ponto de vista para isso? Breno, eu acho que isso acontece principalmente pelos processos de democratização que vem acontecendo com a cultura aqui no país, né? Há muitos anos a gente vem tendo muitas leis de incentivo, formas de renúncia fiscal que vem possibilitando muitas obras conseguirem financiamento, conseguirem fazer a produção, porque o cinema ele é uma arte assim, muito complicada, né? É uma coisa que uma vez eu escutei um realizador aqui de Fortaleza falando que você escreve o roteiro e não tem certeza se vai conseguir gravar. Você grava e não tem certeza se vai conseguir montar. E você monta e às vezes não tem certeza nem se vai conseguir exibir em festivais, em mostras, em tem algum espaço nesse sentido. E esses processos de democratização, eles vêm possibilitando não só novas obras, mas também novos espaços, novas mostras, festivais, se solidificando assim, vários cinemas aqui no Brasil. Eu Acho que eu me acho. estendi um pouco, mas Não, enfim. tranquilo demais. Aqui é um bate-papo, a gente está aqui realmente para trocar uma ideia e você tem total liberdade para se estender à vontade. E aí, já puxando usando como gancho, eu acho realmente que com essa coisa, adoro falar essa frase, com esse advento desse apoio fiscal, a gente começou a ter uma facilidade maior de criação de conteúdo, porque eu acho que foi um mercado que a gente consumiu muito, a gente sempre foi, entre aspas, refém dos mercados de fora, seja eles dos Estados Unidos, da Europa, ou até mesmo do Japão, através de animes, de mangás, de coisa, e passou a produzir muito agora, como a gente teve esses anos e anos de referência, a gente chegou a um momento em que olhou assim e falou, vamos criar. E aí eu acho que a gente realmente está, nesse momento, tendo um exponencial muito grande de criação nossa, né? Sim, com certeza. Eu acho que o cinema brasileiro sempre teve assim, muitas vozes e vozes autorais, mas essa produção internacional ela tem um gênero de cinema, um gênero de terror, um gênero de aventura, de ação, que é algo que a galera brasileira contemporânea vem sendo muito esperta, né? Vem estudando esses gêneros e dando toda uma roupagem contemporânea. Acho que a gente tem exemplos assim muito simbólicos, né, recentes. O Bacurau, por exemplo, que acho que é um filme que ele flerta muito com o cinema de ação e que é isso, né? Tá assistindo ao cinema americano, ao mesmo tempo que o filme ele é uma crítica ao imperialismo americano, né? Eu acho que essas jogadas são muito criativas. Temos aqui também no Ceará, temos o Clube dos Canibais, que eu acho um filme muito massa, e que ele também flerta com o gênero de terror. E é um filme que, enfim, rodou assim, em festivais do mundo inteiro. Eu acho bem massa, assim, saber que o filme cearense, por exemplo, roda Coreia do Sul, enfim, países assim importantíssimos para o cinema atual, né? Acaba gerando, colocando isso tanto na questão de cinema, mas principalmente em relação à televisão, a gente ainda vive, entre aspas, um sentimento muito de vira-latice, né? A gente tem altas produções, a gente, não é que sejam altas produções, a gente tem produções muito boas há muito tempo, mas parece que só recentemente a gente resolveu parar um pouco e olhar para elas, né? A gente tem aí realmente o exemplo do Bacurau, que eu acho que vem sendo um grande expoente. Inclusive, amanhã a gente vai ter um bate-papo aqui sobre um ano do Bacurau, amanhã domingo, a partir das 4, aqui no Sana. E a gente também tem essa visão agora com a entrada... Eu, particularmente, eu como leigo, coloco isso como a entrada da Netflix dentro do mercado brasileiro, como uma injeção tanto de produção como de vontade de criar. Você, que é da área, você tem uma visão parecida com essa? Como é que é para você esse ponto? Eu acho que a Netflix ela está junto com outras empresas fazendo esse streaming e é sim um processo assim que injeta muito dinheiro, né? Tem algumas produções brasileiras que são muito fortes. Eu acho que também o mercado da Netflix acaba criando o mercado também da Amazon, a Amazon Prime, que tem alguns projetos brasileiros.
tem a própria Globoplay, que vai fazer o sistema de streaming, vai ter obras também brasileiras de altíssimo nível, muito massa, assim. Eu acho que isso é, assim... Vai, você vê o que você vai falar, pode Não, falar. eu ia falar que você falou da Globo aí, e eu acho que é importante a gente pontuar, porque querendo ou não, a Globo, seja ela, entre aspas, povão, seja ela televisão aberta, ela é um expoente muito antigo em relação à produção de conteúdo, né? A gente tem séries da Globo aí que passam durante anos e anos, e talvez a gente seja grandes consumidores de série, porque a gente inicialmente aprendeu a consumir séries assistindo televisão, TV aberta, né? Com certeza, nós temos novelas, eu não sou muito de assistir novelas, mas sei que as novelas brasileiras, como as da Globo, têm reconhecimento internacional. Uma vez eu vi entrevista até daquele Matthew McConaughey, que é um dos caras que atua, enfim, Lobo de Wall Street, por exemplo, eu acho o papel dele assim muito divertido por lá. Ele falando que ele é super fã de novelas brasileiras, porque é também um sistema industrial muito intenso. Você pensar assim, quantos capítulos são feitos, a velocidade com que são feitos, é um sistema assim que é criado, que é muito bem produzido, porque é proposto, né, para a proposta da novela. Eu E falei assim, assim, isso não é exemplo, mas nem também não sou assisto muito de, novelas. também não sou muito de acompanhar novela, não, mas até onde eu esbarrei em novelas, uma coisa que eu andei percebendo é que, assim como em séries nós temos os arcos, as temporadas de personagens, as novelas também começaram a adaptar meio que, não vamos trabalhar do ponto A ao ponto B, tipo, os 500 episódios. Não, vamos ter vários arcos até chegar onde a gente quer. E eu acho que isso é muito da entrada do mercado nesse, tipo assim, agora a gente pode produzir coisas com melhor qualidade e produzir em uma vibe mais de séries. Tu acha que é por aí, algo do tipo? Eu acho que o mercado internacional ele vem fazendo novas formas assim, de fazer séries, né? Agora a gente vai tendo uma certa padronização do número de episódios, da duração de um episódio. Eu acho que isso acaba sendo também tomado pelo mercado nacional. Você vê assim várias séries que são de 3 episódios, por exemplo, uma temporada, e aí você vê o quanto isso está em moda, como está pop, a galera assiste. O mercado nacional também vai mudar para não ficar fazendo uma novela de 300 capítulos que talvez não esteja sendo acompanhada com mais que ainda existe isso também, né? Na verdade, os dois é possível acontecer. E, Acho que quando a gente fala, por exemplo, em novelas que tem 300 e poucos capítulos, a gente, principalmente a galera do Sano, tá acostumado a acompanhar animes aí que pelo menos 300 é um número muito baixo, muito básico. Então eu acho que quando a gente olha para novelas, a gente deve ser um pouquinho mais críticos em relação a isso e um pouquinho mais de orgulho de criação própria, porque querendo ou não, é como você comentou, tem toda uma produção por trás, tem toda uma ideia por trás, e para chegar aonde a gente chega, tanto seja ela de criação de novelas, que querendo ou não, novelas podem ser considerado, na verdade, não sei, vou até te perguntar isso. Novelas podem ser consideradas séries muito grandes ou são formatos e coisas diferenciadas? essa pergunta que eu não sei te responder, viu? Mas é uma boa pergunta. Mas é massa você falar isso. Eu tenho certeza, eu não assisto também animes, por exemplo, com tantos capítulos. Mas eu tenho certeza que as pessoas da produção, você assistindo a essas séries, com certeza deve ter muitos relatos de como é cansativo, de como é uma coisa que demanda muito tempo. Deve ter momentos da série que tem uma qualidade assim, outra assada, porque da hora os roteiristas, as pessoas que estão envolvidas, estão num momento mais difícil da vida e tem um ritmo de produção muito intenso, né? Quer dizer, eu não acompanho, mas imagino que seja comum até nos relatos, em forma de fazer. Mas aqui também no Brasil, não é eu estou falando assim de novela porque a conversa foi caminhando para aí. Mas nós temos também várias séries, no sentido assim, mais padrão no mercado hoje internacional, de Netflix, sei o quê, que é muito forte aqui. Em especial, tem uma que eu estava acompanhando na Globoplay, que é Noturnos, do Marcos Dutra e do Caetano Gotardo, que é uma galera de São Paulo, que eu acho assim, muito foda e que vem trabalhando no cinema de gênero, no cinema de terror, no cinema de suspense há muitos anos aqui no Brasil e que eles têm sim um reconhecimento internacional. Uma coisa de viralatismo que você comentou, às vezes é meio complicado, porque o que acontece? A gente também operamos no mercado internacional, vamos dizer assim. Então a competição às vezes é injusta. Você pensar o orçamento de um filme, como, vou dar um exemplo assim, o Vingadores, que ele tem bilhões de dólares e quando ele é lançado, você vai olhar o Rio Mar aqui em Fortaleza e 80% das salas estão com esse filme,
é difícil, porque você não tem como pagar mais do que eles para estar nessas salas. E o processo de exibição você tem que ter um acordo, né, junto com o cinema. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de Fortaleza, que o Sana é localizado aqui, eu falo assim. A maioria dos cinemas aqui da cidade não são cearenses, né? São salas mexicanas, são espaços que são alugados, equipamentos, coisas do tipo, são franquias internacionais. Então, até, por exemplo, aqui a gente tem políticas públicas que têm uma mínima porcentagem que é obrigado a ter de cinema nacional, por exemplo. Então, às vezes, o cinema nacional que tem no cinema é o que consegue ter por causa dessa política pública. Então, competição meio injusta, não no sentido de qualidade dos filmes, mas porque é um trabalho de divulgação incrível, né? Também é uma coisa que acho que a galera brasileira está tentando chegar. E você comentou uma coisa que eu acho que é realmente importante de levantar, que quando a gente fala, tanto seja de cinema como de séries autorais, dentro seja ela a nível nacional, nível regional, a gente realmente esbarra nessa questão tanto de distribuição e grana para divulgação. Porque quando você realmente olha para esses filmes grandes, vou usar termo de publicitário, quando você olha para o budget, é muito grande, sabe? E aí, quando a gente depara com a nossa produção, e aí a gente retorna para o que a gente falou lá no começo, que é se você escreve, você não sabe se vai gravar. Se você grava, não sabe se vai ter dinheiro para editar. E aí a gente entra nesse ciclo meio que vicioso, né? Que quando a gente consegue, enfim, produzir conteúdo de qualidade, conteúdo, a gente talvez não tenha mais força e nem dinheiro para fazer essa divulgação, né? Uhum. É complicado nesse sentido. E também porque o processo de produção, de distribuição e exibição eram processos que, historicamente, foram separados por questões de mercado. Não era legal ter uma empresa que monopolizasse esses três serviços, né? A gente entende que o monopólio é muito complicado. Mas o sistema de streaming, ele vem reinventando isso, porque isso até o streaming se popularizar não era comum. E o que acontece? O streaming ele une, né? Você tem, por exemplo, a Netflix, que ela produz os filmes ou séries e exibe, né? Distribui e exibe os próprios filmes e séries. Então você tem tudo em uma única empresa. E acontece que a produção vem mudando muito por causa disso. É um novo mercado, uma nova forma de se organizar. As pessoas estão entendendo. A própria Netflix vem se reinventando até com... Você vê, não tem 2, 3 anos que as produções dela deram uma polêmica em Cannes, né? Quando os filmes foram para Cannes e foram muito bem elogiados, receberam prêmios, só que alguns realizadores se sentiram assim, complicados porque os filmes não tinham sido exibidos em cinema, eles já iam direto para a Netflix. Foi toda uma coisa que atualmente o Festival de Cannes ele só aceita filmes exibidos em cinema comercial, né? É obrigatório você exibir pelo menos uma E vez. aí a gente acaba entrando numa situação que é meio complicado de se comentar, né? Porque, tipo assim, a gente realmente tem a facilidade hoje dos streams e esses lançamentos para streams acaba realmente... Quem não consegue chegar até um streaming não é tão visto, né? Não tem tanta visão como uma série produzida, criada e lançada pela uma plataforma como a Netflix. E aí, já voltando um pouquinho mais para dentro da produção mesmo, de séries e coisas do tipo, a gente tem séries premiadas lá fora. Inclusive, a gente teve agora, se não me engano, o Emmy de série de comédia internacional para Ninguém Tá Olhando, que foi uma série da Netflix brasileira, que foi infelizmente cancelada, porque o pessoal boicotou, porque tinha uma atriz na série, que era a Kéfera, e o pessoal não olhou. Eu assisti a série completa, uma série muito de boa qualidade, uma lore, um plot muito bom, que infelizmente não vai ter mais continuidade por causa disso. Você tem alguma série brasileira hoje que você assiste e torce muito para que tenha continuidade, que faça sucesso? Legal você comentar dessa série, porque eu também assisti e acho uma produção muito forte, muito potente. E é uma pena, eu não sabia que as pessoas tinham sido canceladas, né, como você falou, mas acho uma pena até porque a produção, as pessoas envolvidas é muito maior do que essa atriz, né? Às vezes eu acho uma coisa meio pequeno, vamos dizer assim. Quer dizer, tudo bem que eu não estou tão por dentro da vida pessoal dessa pessoa. Mas tem sim uma série, como eu comentei, a Noturnos, por exemplo, é uma que eu assisti e eu fiquei muito assim, envolvido, achei uma série de altíssima qualidade e eu estava muito afim de que tivesse outras temporadas e que os diretores que já têm uma série de filmes que rodaram assim, festivais do mundo inteiro, agora também continuassem essa série nessas séries, né?
uma série de séries, eu ia falar assim. A Juliana Rogers também, que ela lançou uma série pela Netflix, que agora me falta o nome, ó, infelizmente eu posso pesquisar já já para falar. Mas são séries que têm sim potência e vêm se mostrando assim, muito criativas a se fazer e que é, como a gente conversou, essa ideia de que não é uma diferença de qualidade entre a produção internacional e nacional, mas talvez em busca de espaços ou afins. Mas de cinema também, que é algo que eu venho trabalhando, eu acho que a gente tem produções incríveis aqui no Brasil. Nós tivemos o Arábia, por exemplo, que eu acho um filmaço, e que é sim um filme importantíssimo, temporada do André Novaes, também o cara de Belo Horizonte, de Contagem, desculpa, a cidade pertinho de Belo Horizonte, e o cara também rodou assim os festivais do mundo inteiro com esse filme junto com a atriz a Grace Passou, que é incrível. Nós temos o Bacurau também, que eu escutei hoje que o Barack Obama fez a lista de filmes favoritos dele de 2020, ele colocou o Bacurau. Eu acho muito curioso como esses filmes acabam tendo uma projeção assim, até de você pensar quando o Bacurau venceu Cannes, ele estava competindo com o Parasita, né, que também é um filmaço que teve uma repercussão internacional imensa. Quando eu falo do Eu, Bacurau, mas enfim, tem muitos outros. Noite Amarela, Paraíba, também é um filme foda de terror, muito incrível. Eu acho que é muito isso, sabe? Tipo, a gente passou já chegando aos finalmente, porque o tempo passa muito rápido que a gente conversa, mas acho que são duas questões importantes quando a gente trata de produção nacional, né? Primeiro é o sentimento de que a gente geralmente, quando vê algo de nosso, a nosso primeiro intuito é, tipo, não dar tanta credibilidade, o que é meio chato, porque a gente tem realmente, como você citou, vários aí, ótimas produções que batem de frente com coisas que são de fora. E a gente passou durante muito tempo esse sentimento, essa vontade de formular coisas nossas e consumindo, e agora a gente está fazendo, mas eu sinto falta de algumas narrativas. Você, como produtor, que tipo de narrativa tu ainda acha que faz falta dentro do nosso mercado? Eu acho que assim, de mercado, nós temos muitas narrativas que ainda têm abertura, né? De a gente pensar esse cinema de gênero, o cinema de terror, ele está começando a ganhar uma certa força. Um cinema policial, por exemplo, eu acho que ainda não tem tanto. Tem um Fim de Festa, do Hilton Lacerda, do ano passado, que é um bom filme policial, que se passa no Carnaval de Recife, lá de Olinda, que é genial essa proposta, uma trama policial que se passa nesse contexto. Mas ainda assim, eu acho que todos esses gêneros, eles ainda têm espaço se pegar mais força, mais vozes. Inclusive, eu acho que é uma discussão que ela é internacional e estrutural, não só no Brasil, como também pessoas que contam histórias de que não só homens brancos, né, mas pessoas negras, mulheres, pessoas que não se identificam com um gênero masculino ou feminino. Acho que são todas pessoas que estão também conseguindo contar não só suas histórias, mas a história que a pessoa tiver o desejo de contar, e acaba a gente tendo uma pluralidade muito maior assim, de obras, né? Isso é uma discussão internacional do que vem acontecendo, e no Brasil também não é diferente. Assim, isso existe e é bem massa. É importante, assim, né? É bem legal de acompanhar esses movimentos, sabe? Tipo, a gente teve séries muito boas recentes agora da Netflix, tipo o Bom Dia Verônica, Desalmada, Coisa Mais Linda, que são séries que fogem um pouco da narrativa que a gente já espera, que é, tipo, basicamente comédia e filme policial interno, e trazem um ar de inovação. Mas, Rafa, infelizmente a gente vai chegando ao fim, já passou o nosso tempo, e eu queria agradecer bastante esse bate-papo, porque é interessante a gente passar a ter uma visão mais crítica e mais abrangente sobre do que se trata de mercado nacional, seja ele de série ou de TV. E muito obrigado por fazer parte disso e ser essa nova leva de renovação desse mercado. Beleza, eu agradeço o convite, eu acho muito legal ter abertura para esses diálogos, acho muito especial estar aqui e sigamos, né? Cinema, assim, cinema tudo, cinema brasileiro, cinema japonês, como Mizoguchi, Ozu, Kurosawa, são também, todos esses cinemas são possíveis. Obrigado demais. Muito obrigado mesmo.